Capítulo 561 6 é o número da sorte. Os eventos parecem acontecer aleatoriamente, mas algumas coisas podem ser previstas. Se por acaso um cobrador de dívidas vier cobrar suas dívidas de um devedor viciado em jogos de azar em um período em que esse devedor está trabalhando na conclusão de sua própria parte de um grande projeto no qual ambos estão trabalhando. É uma questão de sorte se o devedor optar por apostar novamente, já que já apostou em quem terminará sua parte do projeto mais cedo e também tem boas chances de ganhar. Não é por acaso. O vício do jogo mais a necessidade de dinheiro mais a oportunidade de apostar mais uma grande chance de ganhar é igual a uma possibilidade definitiva de apostar. Como a matemática mostrou, não é por acaso. Foi cuidadosamente projetado. De qualquer maneira, essa aposta se transformou em uma aposta no resultado do projeto deslocamento. Agora o sábio da batalha pode ganhar 6 vezes o valor da dívida anteriormente enorme. Isso é claro se o lado dele vencer. Ele assentiu com satisfação depois de revisar tudo. Ele olhou para baixo em suas mãos onde estava segurando 6 folhas de papel. Então ele disse: Acho que 6 é o meu número da sorte. Eu o encontrei recentemente e o encontrarei em breve. Este evento aconteceu muitos anos atrás antes do encontro com Sovereign. O presente. Tempo de competição. O tempo foi passando e a hora da competição se aproximava. Foi nomeado o Unifedscam Indesleag. É uma oportunidade de grandeza. Mais do que isso, deve ser uma oportunidade igual e justa de grandeza. Todos entre o transcendente e o rei da lei podem participar e testar sua coragem uns contra os outros. A classificação da competição determinará a colocação em torno da torre de provas. Quanto melhor o desempenho, mais próximo o participante estará da torre de provas. O número de pessoas que optaram por participar da competição aumentou depois que foi divulgada a notícia de que o filho do avião participaria. O número de participantes passou de 100 mil para mais de 3 milhões em menos de um ano após o anúncio de sua participação. Muitas pessoas querem apenas vê-lo de perto, enquanto outras têm objetivos menos agradáveis. Sua participação dará a muitas pessoas a chance que esperavam de se comparar a ele ou de humilhá-lo. O avião fervilhava de entusiasmo à medida que o dia se aproximava. O Conselho Racial está mais do que preparado para o número de participantes. Eles colocaram pilares especiais em diferentes lugares dentro do avião que servirão como entradas para o campo de competição. As regras e regulamentos da competição também foram anunciados à população para que as pessoas saibam como participar da competição e como se preparar para ela. O dia finalmente chegou. Um som como o toque de um sino muito alto se espalhou por todo o avião e marcou o início das inscrições para o evento. Os pilares especiais colocados em todo o avião se iluminaram e criaram um pilar de luz que alcançou o céu. O show de luzes revelou suas posições para tornar mais fácil encontrá-los em todo o avião. Os participantes então se dirigirão aos pilares, tocarão neles com seu sentido divino, concluirão seu registro e serão levados para o local da competição. Algumas famílias conseguiram um pilar para seu uso pessoal, para que seus familiares não tenham que vagar por aí procurando pilares para usar. A família Guilhastorex também conseguiu um. Eles são influentes o suficiente para conseguir um, mas conseguiram de graça graças a uma certa pessoa especial. As vantagens de ter o filho do avião na família continuam chegando. A maioria dos transcendentes da família vai participar dela, principalmente os que ainda não se tornaram adultos aceitos. Há uma tradição no plano Virot que exige que os transcendentes compareçam ao julgamento do céu e retornem vivos para que se tornem membros aceitos da família. Essa tradição elimina os fracos e ajuda a manter a população baixa. É uma tradição que alcança duas coisas. Somente aqueles que voltaram vivos da prova do céu podem ser aceitos na família como adultos e terão o privilégio que vem com isso, como o direito de ter filhos. Se você tiver filhos sem permissão, seus filhos não poderão usar algumas das comodidades da família, como educação gratuita, acomodação na cidade principal, proteção e muito mais, a menos que seus filhos tenham uma linhagem real despertada. Tornar-se adulto é um assunto muito importante no plano Virut, mas ainda não é hora do julgamento do céu. A última aprovação do céu foi há alguns milhares de anos, então ainda faltam mais de 80 mil anos. Esta liga de índice de habilidade unificada foi endossada pelo Conselho Racial para ser usada como um substituto em vez do julgamento do céu. Os 30% melhores serão endossados para a idade adulta. Este anúncio fez com que a maioria das famílias que não precisam de energia Orizi levassem a competição a sério. A competição tornou-se mais útil do que simplesmente obter acesso a terrenos com altas concentrações de energia de origem. Os transcendentes preferem a Unifedscam Indesleag ao julgamento do céu porque não haverá morte. Os deuses mundiais do Conselho Racial garantiram a todos que não haverá baixas. Cada participante será salvo da morte por um sistema bastante inovador implantado no campo da competição. O Conselho Racial não disse a eles como isso é feito, mas todos acreditam neles. A promessa de 0 vítimas foi o suficiente para quem quer enfrentar o filho do avião, mas ainda tem medo de que ele decida participar. Ninguém quer fazer parte de outra calamidade do filho do avião, mas agora eles não têm com o que se preocupar, pois não podem morrer.
Capítulo 562 Um abismo dentro de Sovereign. A garantia de 0 vítimas foi um longo caminho para aliviar os medos de vários indivíduos. Um desses indivíduos é Miila. Ela tem algumas reservas porque todos os 3 filhos vão participar da competição. Ela teria ficado arrasada se houvesse risco de morte. A morte de Kayla aconteceu recentemente. Mas então a competição passou de um jogo arriscado para um jogo inofensivo. Agora ela pode mandá-los embora confortavelmente. Ela beijou a cabeça de Guilhoto e acariciou carinhosamente o pelo azul de sua cabeça na hora de mandá-lo embora. Você vai ser campeão. Faça o seu melhor e eu ficarei satisfeito. Estarei sempre torcendo por você. Guilhoto reclamou: Mãe, você está me envergonhando. Eles estão a alguma distância do pilar que servirá de entrada. Eles não são os únicos ao redor. Tem muita gente indo e vindo. Muitas pessoas estão se despedindo de seus filhos, mas poucas são tão fofinhas quanto esta dupla de mãe e filho. Miela fingiu estar magoada. Você está tão grande agora que me acha embaraçoso. Guilhoto a abraçou e enterrou o rosto em seu peito. Miela sorriu e deu um tapinha em suas costas. Então ele se desvencilhou e correu para o pilar. Ele tocou o pilar e depois desapareceu. Miela sorriu enquanto balançava a cabeça. Ela se virou para o silencioso macaco guerreiro ao lado dela e perguntou: E você? Quer um abraço? Litori balançou a cabeça. Não, eu não quero um abraço. Tem certeza? Miela insistiu. Litori assentiu. Eles voltaram ao silêncio após aquela rejeição. O silêncio se arrastou por um tempo até que Miela se sentiu compelida a perguntar: O que você está esperando? Não sei. Mas vou esperar para ver. Não sou como Gilhaster, que se depara com uma situação sem pensar. Vou observar e decidir. Ela respondeu enquanto seus olhos brancos focavam nos pilares. Existem 3 ângulos pretos dentro de cada um de seus olhos brancos que separam seus olhos em diferentes camadas ao redor da pupila negra no centro. A maioria de seus olhos são brancos com a pupila como um ponto muito pequeno no centro. Os 3 ângulos pretos se expandem e se contraem conforme ela se concentra em coisas diferentes. Agora ela está focada nos pilares. Mesmo seus olhos opacos e incompreensíveis podem dizer que há algo especial nisso. Mas ninguém está parando para verificar. Não faz quase nenhuma diferença se eles pedem mesa ou não, já que eles não conseguem compreender nada disso. Mesmo Litori, que pode ver espíritos e almas, sabe que há algo estranho nos pilares, mas ela não sabe o que. Às vezes, a capacidade de ver as coisas não é tão boa. Ela notou algo ligado a Sovereign. É um objeto ou entidade espiritual não identificada. Ela nunca tinha visto algo assim antes. Quanto mais ela olhava, mais sua mente estava tensa. É como se ela estivesse olhando para algo grande demais para sua mente entender. O que ela viu em Sovereign parecia um abismo profundo com algum tipo de monstro demoníaco hediondo em suas profundezas. Ela não sabe o que é, mas sabe que é muito grande e o que ela está vendo é apenas uma parte. Essa coisa está conectada a Sovereign e se estende a lugares muito além de sua visão. Sovereign, honestamente, a assusta. Sempre foi assim desde que eram bebês. Sua alma estranhamente poderosa é estranha o suficiente, mas o que ela viu quase causou uma reação em seus olhos. Se não fosse por sua incapacidade de sentir emoções, ela estaria tremendo e traumatizada mentalmente com o que viu. Mas é bom que ela tenha visto o que viu. Ela agora sabe ficar longe dele e temê-lo. Ela não será como uma certa pessoa tola que quer brigar com Sovereign. Há algumas coisas que não devem ser contempladas, mas o conhecimento é bom. Com conhecimento, alguém pode tomar decisões informadas. Então Litori espera ver algo nos pilares que a dissuada de participar da competição. Ela quer um local com alta concentração de energia de origem, mas participar da mesma competição com Sovereign pode ser uma má maneira de adquirir o que deseja. Outra campainha tocou em todo o avião, significando que o registro está prestes a terminar. Litori não conseguia ver nada estranho ou fora do lugar. Miela expressou suas preocupações. Você tem que ir agora se pretende participar. Sua filha respondeu sem emoção. Eu sei. Litori queria dizer, diga-me algo que não sei. Mas ela mudou. Miela pode pensar que ela está sendo útil, mas Litori acha que ela está apenas afirmando o óbvio. Ela não o fez porque não é Sovereign. Ela não pode lutar contra Miela, então é melhor ela se comportar. Ela não tem força suficiente, então deve ser servil por mais algum tempo. Litori esperou pacientemente por mais um tempo, mas não conseguiu ver nada de útil no pilar, então desistiu. Adeus então. Litori se despediu e caminhou até o alcance da luz no pilar. Então ela estendeu seu sentido divino provisoriamente ao pilar em vez de tocá-lo fisicamente. Algo empurrou de dentro do pilar. Ela aceitou e seu senso divino foi marcado. A marca viajou até o corpo dela porque ela é transcendente e a marcou. Também marcou sua alma, já que os dois estão fundidos. A marca passou algumas informações para ela e uma marca apareceu na palma de sua mão. A marca é invisível para todos, menos para ela. Ela não precisa olhar para a marca para ver o que significa.
Nome: Litorig Ilhastorex. Potência: passo 0. Designação: soldado. Pontuação: 0. Classificação: 4.112.317. A marca começou a ressoar com o pilar depois de marcá-la. Ela o ativou e todo o seu ser se transformou em um fluxo de energia que fluiu para o pilar e para o campo de competição. Ela também desapareceu do plano Virut. Capítulo 563 O jovem substitui o velho. A marca que marcou Litori teria falhado em fazer a conexão entre sentido divino, alma e corpo se ela fosse uma entidade de mana. Essas partes da existência ainda estão separadas no nível de entidade de mana. Então a marca não entraria em ressonância com o pilar, o que significa que ela não seria capaz de entrar no pilar. O requisito mínimo de transcendência para participar da competição não foi feito por capricho. É o requisito mínimo para entrar no terreno da competição pelo pilar. Qualquer entidade de mana que tente entrar na competição achará isso impossível. Miela suspirou depois de se despedir de seus 2 filhos. Então ela se virou para olhar para o outro pilar dentro da cidade. Esse outro pilar é restrito a uma determinada pessoa. Não é para uso público como o que Gilhaster e Litori acabaram de usar. É onde Soveric deveria estar. Ela sorriu ao pensar naquele filho em particular. Que criança problemática. Ele me batia. Ah! Ela começou a rir. Ela não conseguia parar de rir enquanto pensava na briga deles. Ela voltou para casa rindo e pensando na briga. Miela tem sentimentos confusos sobre Soveric. Soveric é excêntrico. É o comportamento normal dele. Ele não segue o bom senso que limita os outros. Ele é um estranho e ela entende isso. Ela também entende por que eles tiveram que lutar. É porque Soveric não tem motivos para não lutar contra ela. Ele simplesmente não se importa. Ele não lutou contra ela para vangloriar-se de sua força ou para se exibir. Ele teve o poder de vencê-la por muito tempo, mas não a procurou. Ela veio até ele e eles lutaram. Ele lutou com ela porque queria algo dela e não se importava com as repercussões de sua ação para ela. Ele não se importava com o dano físico ou emocional. Ela entende tudo isso, mas isso não significa que ela esteja feliz com isso. Ela está, sem dúvida, orgulhosa de seu filho. Ele é forte e está se saindo bem. Uma criança batendo no pai não é uma ocorrência rara. Acontece muito e ela esperava. Ela não achava que isso aconteceria tão cedo, mas ela esperava e está orgulhosa de Soveric por isso. Mas enquanto ela está orgulhosa, ela também está com raiva. Ela não está com raiva porque eles brigaram. Ela está com raiva por ter perdido. Ela perdeu para o filho. Outro pai pode ficar agitado ou excitado e decidir se esforçar mais para alcançar o filho, mas Miila não pode fazer isso. Ela sabe que está no fim de sua estrada. Não há caminho a seguir para ela. Ela não consegue alcançá-lo, mesmo que tente. Diante disso, ela apenas suspirou e disse: é assim que as coisas funcionam. O novo substitui o antigo. O novo substitui o velho. Os mais velhos devem ter a vantagem do tempo, mas podem ser ultrapassados pelos mais jovens por diferentes razões, sendo o talento e a sorte dois dos principais motivos. Tudo se resume à relevância. Quando alguém ou algo para de avançar e perde superioridade e relevância, é substituído por algo ou alguém mais superior e relevante. Na natureza, a tendência é que as espécies mais novas e melhor adaptadas ultrapassem e eliminem as espécies mais antigas. A linhagem possibilitou que variantes melhores de uma raça eliminassem aqueles sem linhagem. Também é normal que os jovens com linhagens tenham um desempenho melhor do que seus pais e ancestrais. Uma corrida evolui e algumas coisas se tornam mais fáceis de alcançar para a geração mais jovem devido ao esforço dos antecessores. Mas a idade não importa. O fato de você ser mais jovem não lhe dá uma vantagem automática sobre a geração mais velha. Você tem que ter um potencial melhor e tempo para que esse potencial se manifeste. Você pode ser morto pela geração mais velha mais forte durante esse tempo. Ninguém pode substituir o Senhor do Reino, não importa o quão jovem seja. Ele simplesmente não tem a superioridade e excelência em tudo que ele possui. Não é como se ele pudesse ser substituído, não importa o quão excelente seja a geração mais jovem. Mas se fosse possível substituir o Lorde do Reino, ninguém ainda pode chegar perto de seu brilho, não importa o quão jovem seja. N de menos 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 no Neon Miila não consegue mais progredir no caminho da perfeição. Então ela terá que se contentar com o conhecimento de que é altamente provável que Soveric fique preso como um titã da lei. Ela está intimamente familiarizada com o obstáculo que está enfrentando como titã da lei e sabe o quanto Soveric está orgulhoso. Portanto, é muito provável que ele morda mais do que pode mastigar e se torne um daqueles idiotas talentosos que pensam que tem o que é preciso para substituir o Senhor do Reino. Ela irá para casa e assistirá à transmissão ao vivo da competição através de seu dispositivo de entretenimento e comunicação. Ela também pode assistir na tela do céu que o Conselho Racial montou para exibir a competição, mas ela quer a privacidade de sua própria casa. De volta a Soveric.
Ele se sentou em frente ao pilar enquanto seus olhos o examinavam repetidamente. Seus 4 olhos estão se movendo rapidamente em direções diferentes, como se cada um estivesse perseguindo um inseto errático diferente voando em sua visão. Isso pode muito bem ser o que eles estão vendo. O pilar é um objeto cilíndrico com um material preto. Mas não parece preto. Parece com os vários comprimentos de onda da luz que reflete naquele momento específico. Em outras palavras, suas cores estão mudando constantemente. Existem muitas variáveis no pilar. Até as runas gravadas nele mudam constantemente. Eles se mexem e se esticam fazendo com que seu tamanho, forma e posição mudem. A única constante sobre o pilar é seu tamanho, dimensões e volume gerais. Sua massa e volume também mudam. Capítulo 564 e assim começa. A matéria que compõe o pilar é estranha, para dizer o mínimo. É como se o pilar não estivesse completo e ele estivesse vendo apenas metade dele e ainda assim a outra metade também estivesse aqui neste plano de existência, mas apenas inacessível por qualquer meio de determinação. O pilar é ao mesmo tempo tangível e fantasma. O estado do pilar tangível está sendo imitado pelo pilar fantasma em uma situação não revelada por meio de um elo de matéria emaranhada. Ele tem examinado o pilar desde que os mensageiros do Conselho Racial o trouxeram há algumas semanas. Ele sabia que era especial no momento em que o viu por diferentes razões. Pela primeira razão, seus olhos podiam captar o caráter especial do pilar. Ele descobriu o que o pilar faz imediatamente depois de vê-lo. Em termos leigos, converte seres com corpos anímicos em energia que é transmitida a um destino onde são então reconstruídos. O pilar é tanto um processador quanto um transmissor. Ele não precisava de seus olhos para saber o que isso faz. Ele já sabia por causa do segundo motivo. É por isso que ele sabe que o pilar é especial. Ele já viu este pilar antes. Não é exatamente ele, mas outro clone de Legion que o viu. As circunstâncias em torno desse evento estão ligadas ao Senhor do Reino. Qualquer coisa ligada ao Senhor do Reino deve ser especial. Ele sorriu quando viu o pilar pela primeira vez. Ele pensou consigo mesmo, então essa competição é um estratagema. Tem que haver algo acontecendo sobre isso que eles não estão nos contando. Deve ter uma agenda oculta. É como o primeiro sábio a ter duas caras. Mas estou atrás dele agora. Este segundo motivo é mais importante do que o primeiro porque deu a Soverick a suspeita de um propósito maior para a competição. O primeiro sábio já disse que a competição não é simples. Ele não entendia naquela época, mas agora não é tão ignorante. O pilar é uma peça de hardware que confunde a mente dos melhores falsificadores de artefatos de origem. É um artefato de alto nível, assim como a Eternus Claymore, mas sua composição é o mais próximo possível de um fragmento de mundo. Em outras palavras, qualquer um que possa forjar este pilar precisa de uma lei de ordem. O sábio poderia ter feito o pilar e ele tem certeza de que foi o sábio que fez o pilar. Ele pode ver os vestígios da lei de ordem do primeiro sábio nele. Se não fosse pelo estado fantasma do pilar, ele não participaria mais dessa competição. Ele vai apenas sentar aqui e olhar para o pilar. Infelizmente para ele, o estado fantasma torna inútil para ele observar. Ele também quer ver o que um dos artefatos do Senhor do Reino está fazendo em uma competição dentro do plano. Ele disse ansiosamente: Mal posso esperar para ver do que se trata. Sua descoberta também melhorou seu humor. O clone de Legião que viu o pilar primeiro não tinha olhos para penetrar em seus segredos, mas ele tinha. Ele está sempre ansioso para ver mais verdades do universo e este pilar é uma condensação de tais verdades. Ele não tem certeza de sua decisão de participar da competição, mas agora quer fazer parte dela e ver do que se trata. Ele se sentou e analisou o pilar desde então, nunca se movendo uma vez. O estado fantasma está fazendo com que o pilar tenha mais de uma propriedade. Está embaralhando tanto o que ele está vendo que nem mesmo sua lei de casualidade pode criar links significativos, mas ele não desistiu. Qualquer coisa pode acontecer e ele pode ver algo interessante. Então ele ficou sentado lá e não se mexeu até que o último sino sinalizando o fim do registro começou a tocar. Isso não acabou. Ele prometeu o pilar enquanto usava seu sentido divino para iniciar o processo de registro. Ele completou o registro e foi arrastado para o pilar. O pilar tremeu e se esforçou para transmiti-lo ao mundo da competição. Ele pode ter um corpo de alma que atende ao requisito mínimo, mas seu corpo de alma é tão forte quanto o corpo de lei de um soberano, então o pilar teve um pouco de dificuldade em fazer seu trabalho. Felizmente, o acabamento do pilar é impecável, considerando quem é o fabricante. Soverick apareceu em um mundo branco. O chão e o céu são brancos. Tudo é branco, então ele parece estar em uma caixa branca gigante. Ele sorriu quando viu onde ele estava. Ele pensou para si mesmo: Eu tinha razão. Eles estão ligados. Ele não ficou surpreso por onde ele acabou. Ele coletou informações suficientes do pilar para saber onde ele está agora, além de já ter estado em algum lugar assim antes. Foi contra a sua escolha, mas foi útil e continua a ser útil. Este lugar é uma réplica exata do espaço mental do primeiro sábio. Não é uma coincidência.
O mundo interno de um fragmento de mundo em sua forma básica é semelhante ao espaço mental de seu criador por causa da lei de ordem que foi usada para criá-lo. Ele contava com essa semelhança e por isso decidiu participar dessa competição. Salvini veio a ele com muitas coisas que poderiam convencê-lo a entrar nesta competição. Todas essas coisas não o persuadiram. Foi quando soube que a competição aconteceria em um artefato construído por um deus mundial que decidiu participar. E agora, ele está naquele artefato criado pelo Deus do mundo. Seu conhecimento de como os fragmentos do mundo são feitos também não o decepcionou. O que ele veio procurar está ao seu alcance. Ele olhou em volta e percebeu que não era o único por perto. O mundo está cheio de outros que aqui foram transmitidos. Eles devem ser seus concorrentes. Só uma pessoa que pode ganhar a oportunidade de perguntar qualquer coisa ao primeiro sábio. Capítulo 565 O primeiro desafio de 4. As pessoas na arena são grandes em número e lotam o espaço, mas todas se afastam dele. Na verdade, eles se afastaram dele o máximo possível quando o reconheceram, formando um amplo espaço ao seu redor. Ele tem sua reputação a agradecer por isso e pela coroa brilhante em sua cabeça. A coroa o designa como alguém com quem não se deve mexer. Ele verificou sua marca para obter informações. Nome: Sovereign Pilastorex. Potência: passo 0. Designação: RI. Pontuação: 0. Classificação: 4.321.369. Uma figura apareceu acima da multidão. Parece algum tipo de espírito. Tem uma cabeça e 2 braços, mas o tronco termina em uma ponta estreita como uma cauda curta. A figura bateu palmas e o barulho da multidão tagarela diminuiu. A palma chamou toda a atenção e também ativou algo que silenciou a multidão. Ninguém pode falar por mais que queira. A figura disse a eles: Olá a todos. Eu sou Sinceridade, o espírito da Arena 28. Bem-vindo à primeira liga do Índice de Habilidade Unificada. Estou aqui para recebê-los e apresentar algumas coisas que você deve observar para você. Esta arena é um dos locais onde a competição será realizada. A Arena 28 é um fragmento mundial como as outras 46 arenas. É um mundo pequeno sob meu controle e contém 100.000 pessoas de mais de 4,5 milhões de participantes. Então todos vocês aqui não são os únicos participando desta competição, mas as pessoas aqui serão sua competição mais próxima por enquanto. Haverá 4 desafios durante esta competição. Seu desempenho em cada desafio servirá para determinar seu resultado final. Você sempre pode verificar seu desempenho olhando e lendo sua marca. Observe que apenas os 10% melhores de vocês podem esperar receber qualquer recompensa. Como existem aproximadamente 4,5 milhões de vocês, vocês precisam estar em uma classificação acima de 450 mil. PND no N1 os 30% melhores serão aprovados pelo Conselho Racial para a idade adulta, enquanto a melhor pessoa entre cada um de vocês terá a oportunidade de fazer um pedido ao primeiro sábio. Também deve ser observado que apenas os melhores 3 milhões de vocês podem participar do desafio final. O resto de vocês será mandado para casa. Portanto, todos devem trabalhar duro. Você deve ter notado alguém com uma coroa na cabeça. Essa pessoa é a que tem mais chances de vencer entre todos vocês na Arena 28. Todos vocês foram designados soldados, mas esses 46 reis receberam uma designação especial desde o início. As designações são mais importantes do que as classificações. Você pode obter altas designações realizando proezas nos desafios. Resumindo, as 2 coisas mais importantes a serem observadas. A primeira é a classificação, que pode ser adquirida com um bom desempenho em desafios e conquistando pontuações altas. É o seu desempenho em relação aos outros. A segunda é a sua designação. Só pode ser adquirido indo além dos requisitos para cada desafio e realizando proezas. Sua designação é mais valiosa do que sua classificação, mas você pode perder seu tempo perseguindo proezas e correr o risco de ficar para trás sem nada para mostrar pelo seu esforço. O espírito bateu palmas novamente. Desta vez, o mundo mudou. A multidão foi separada e espalhada por todo o mundo. Então a cor começou a aparecer no mundo. Grama verde brotava do chão, nuvens se formavam no céu, árvores brotavam do chão e cresciam a alturas colossais em segundos, e riachos surgiam espontaneamente dentro da floresta que se formava. Tudo aconteceu em um borrão para transformar o mundo vazio do branco em um mundo cheio de maravilhas e atividades. Soverik assobiou apreciativamente. O poder do espírito o impressionou. Seu controle deste mundo é perfeito, pois o fragmento do mundo é seu corpo. Ele pode silenciar as pessoas tão facilmente quanto pode deslocá-las por todo o mundo e pode transformar o mundo para criar um novo ambiente. Ele foi colocado em um local aleatório dentro de uma floresta densa. Ele pode ver várias plantas e animais ao seu redor. Há pássaros voando e chamando uns aos outros. Há formigas e lagartas se movendo. Tudo isso e muito mais foram criados em um período muito curto de tempo. Tudo parece um mundo real.
Alguns podem suspeitar que seja uma ilusão, mas não é. É tão real quanto o que você pode ver, cheirar ou tocar no mundo real, mas o mecanismo que os produziu são imitações de sua contraparte do mundo real. Em outras palavras, a lagarta que ele está vendo é real, mas não é fundamentalmente a mesma que uma lagarta no mundo exterior. Não faz muita diferença para um mortal de qualquer maneira, porque não importa para eles. Esta lagarta vai comer folhas e excretar como as verdadeiras. Ele se transformará em pupa e se tornará uma borboleta. Pode ser comido e fornecerá a mesma quantidade de nutrientes que o verdadeiro. É quase indistinguível do mundo real. A única diferença que só os poderosos podem encontrar é que as leis que o compõem são diferentes daquela que compõe o mundo, mas nem isso torna uma mais real que a outra. Quem pode dizer que não foi assim que o mundo real foi criado? Existem alguns mitos da criação nativa que descrevem o mundo como tendo sido criado em questão de dias, quando o mundo parece ser muito mais antigo do que isso. E, no entanto, aqui está uma floresta que deveria levar centenas de anos para se desenvolver, mas foi criada em meros segundos. As árvores ainda têm ângeles que mostram que sua idade é de centenas de anos. Quem pode dizer que o universo de bilhões de anos não foi criado em 6 dias? Então o Criador descansou no sétimo dia. Pode muito bem ser besteira, mas uma coisa é certa: o tempo é relativo. Capítulo 566 O desafio de sobrevivência. Seres poderosos experimentam o tempo de maneira diferente e são capazes de criar maravilhas. Eles percebem o tempo de forma diferente em comparação com seres inferiores. Eles podem fazer em um segundo o que um ser inferior precisa de 1000 anos para fazer. O poder torna tudo possível. Este fragmento de mundo é uma criação de um Deus mundial e mostra apenas um fragmento de seu poder. Um transcendente pode descobrir a diferença entre este mundo e o mundo externo. Alguns podem pensar que há algo estranho nisso, enquanto os mais observadores descobrirão que as leis deste mundo são a causa da diferença. Ele, por outro lado, pode ver mais longe do que isso. Ele pensou consigo mesmo com entusiasmo enquanto analisava o mundo. É certo que o primeiro sábio construiu este fragmento de mundo. Ele ficou extasiado quando recebeu aqueles filamentos de ordem do primeiro sábio. Agora ele foi jogado em um oceano dessa ordem. Ele tem certeza de que este fragmento de mundo foi construído pelo primeiro sábio. Ele pode sentir ecos de sua lei de ordem em todos os lugares. Não é a pura lei da ordem, mas seus derivados, mas é o suficiente para ele. Na sua opinião, já foi premiado por participar nesta competição. Este fragmento de mundo e sua criação podem ser simplesmente um efeito da lei da ordem, não a verdadeira lei da ordem, mas é de imenso valor para ele. Ele sorriu para si mesmo. É como um buffet à vontade. A carne pode ser dura e saborosa, mas eu tenho um cutelo grande. Este fragmento de mundo é mais completo do que o que ele obteve dos filamentos de ordem após seu encontro com o primeiro sábio, mas também é muito mais difícil de decifrar. Esses filamentos que ele adquiriu estavam desprotegidos e soltos. Ele teve tempo para analisá-lo da melhor maneira possível, mas este mundo está sob o controle de um espírito mundial. É quase impossível para ele analisar a composição do mundo sem permissão explícita. Infelizmente para o espírito da arena, ele tem a chave dessa fechadura. Ele já conseguiu a senha de acesso ao mundo a partir dos filamentos de ordem que obteve no encontro com o primeiro sábio. Será o suficiente para ele olhar ao redor da lei matriz deste mundo. O espírito da arena não será capaz de detê-lo até que ele tente dar uma olhada no centro do mundo. A voz do espírito alcançou cada um deles. Bem-vindo novamente a Unifides que é um Indesleag. O primeiro desafio é a sobrevivência. Você foi colocado nesta floresta e deve sobreviver por um ano. Haverá predadores e presas neste mundo. Suas atividades lhe renderão pontuações como matar, lutando, vencendo batalhas e para cada dia que você sobreviver. Você ganhará um feito se completar o desafio de sobreviver o ano inteiro sem morrer. Os problemas que você enfrentará neste desafio serão diferentes e aleatórios, mas continuarei a aumentar sua dificuldade se você superá-lo. Assim, você encontrará monstros cada vez mais fortes à medida que a competição avança. Eles o levarão ao seu limite e testarão suas capacidades completas. Apenas lembre-se de que seu objetivo para este desafio é sobreviver sem morrer uma vez. Todos vocês foram suprimidos até o ponto inicial da transcendência. Você pode melhorar sua força matando os monstros deste mundo e matando outros competidores. Existem outros métodos para aumentar sua força, mas cabe a você descobrir. Enviarei coisas importantes para sua marca. Boa sorte com sua sobrevivência. Soverit recebeu as informações necessárias que deveria ter sobre o desafio por meio de sua marca. Continha coisas como classificação de monstros, diretrizes para o desafio e o sistema de poder deste mundo. Este mundo é diferente do mundo exterior. Isso significa que todas as leis que eles compreenderam não funcionarão aqui. As diferentes leis removeram a vantagem mais significativa entre reis da lei, senhores da lei e transcendentes, que é a autoridade. Isso deixa a força de seus corpos que o mundo suprimiu para torná-los todos iguais. Até mesmo a capacidade de voar foi suprimida.
Todos eles têm força igual sob a supressão, mas a força pode ser adquirida novamente. Seja matando monstros ou outros competidores ou através de uma alternativa menos óbvia que é compreender as leis deste mundo. Compreender as leis deste fragmento de mundo é uma alternativa para ganhar força. Compreender as leis é o que os transcendentes fazem para se tornarem senhores da lei e reis da lei no mundo real. Deveria ser possível neste fragmento de mundo porque as leis são apenas diferentes, não inexistentes. Então eles serão capazes de moldar o mundo à sua vontade através de seu sentido divino para criar feitiços e matrizes de feitiços. De Ania 1 O espírito da arena não mencionou essa alternativa obscura. É para os espertos descobrirem. É também uma armadilha para os espertos que não são capazes o suficiente. Eles podem matar monstros e adquirir força rápida e pontuações altas, ou podem se esconder em algum lugar tentando aprender as leis e obter talentos. Aprender as leis não será fácil, mesmo para um mundo tão pequeno como este fragmento de mundo. Portanto, temos um ano dessas coisas. Que comecem os jogos. Ele bateu palmas e se preparou para se divertir. Ele tem estado ocupado nos últimos anos, então será bom desabafar. Ele sabe que esta competição provavelmente tem um significado sério, mas isso não significa que ele não possa se divertir. Além disso, ele tem que se soltar um pouco se quiser ganhar o primeiro prêmio. 9 esferas douradas saíram de suas costas. Eles saíram de seu corpo como tumores, então pairaram atrás dele em um círculo. Capítulo 567 Supressão e Momentum. Ele sorriu feliz. Não esperava gostar de participar desta competição, mas acho que vou gostar disso. Ele tem desconfiado dessa competição desde seu encontro com o primeiro sábio, mas agora mudou de ideia. Os derivados da lei de ordem do primeiro sábio presente neste fragmento de mundo melhoraram seu humor e sua opinião sobre a competição. Então, ele não vai se contentar com a sobrevivência ou perseguindo proezas. Ele fará tudo isso e também se divertirá. Então ele fará um pedido ao primeiro sábio. As esferas douradas reagiram ao seu humor e ficaram animadas. Eles começaram a girar furiosamente. Eles estão tentando assimilar o impulso deste mundo em si mesmos. O ímpeto dentro deles foi redefinido durante sua transmissão para o fragmento de mundo. Ele perdeu seu acúmulo de impulso, então ele tem que reiniciá-los do zero. A reinicialização afetou a todos, incluindo ele. Ele removeu qualquer aumento que eles fizeram a si mesmos e impede que todos entrem no fragmento do mundo com qualquer artefato. A única coisa que pode entrar neste mundo é algo que é parte inata do seu corpo e do seu conhecimento. Enquanto todos estão em um campo de poder uniforme devido à supressão do mundo, na verdade há muita diferença nos competidores por causa de várias habilidades divinas, domínio de armas e outras habilidades. Há mais poder do que cultivo puro, então os competidores não serão iguais. É esse poder extra que os coloca acima dos outros, mesmo sob essa repressão, que os fará brilhar. Ele foi terrivelmente reprimido. Cerca de 99% de sua destreza foi roubada dele apenas para que outros possam ter a chance de derrotá-lo. Seu sentido divino foi aleijado e sua barreira especial que retalia automaticamente não pode ser montada por causa do aleisamento. É como se ele tivesse um grande fardo sobre ele que ele tem que resistir antes que ele possa fazer qualquer coisa. A supressão é como fricção. É resistir a todas as suas ações. Ele precisa de 99% de sua força para superar esse atrito apenas para se mover. O atrito também não desaparece depois que ele supera o atrito, então ele está constantemente sob pressão. Ele geralmente não está em boas condições, mas ainda tem seus 9 pilares de ouro, seus olhos e suas habilidades. Então ele ainda pode brilhar. Há também sua habilidade como filho do avião, que certamente o fará brilhar mais. As 9 esferas douradas fazem parte de seu corpo. Eles foram criados quando ele era um refinador de nível de vitalidade. Eles eram simplesmente portões de impulso naquela época, mas se tornaram recipientes de impulso quando ele se tornou uma entidade de mana. Eles melhoraram ainda mais quando ele se tornou um transcendente usando a energia vital divina do Pai Árvore. Ele não tem certeza se eles teriam permanecido se ele rompesse normalmente, mas isso não importa agora. O que importa é que o momento seja relevante, independentemente das regras do mundo. Momentum é um subproduto da entropia. Um mundo ativo cria entropia e, portanto, cria impulso. Se este mundo fosse estático e imutável ou se fosse falso, não haveria impulso. Como há impulso, ele pode ser obtido ou manipulado. Pode necessitar de alguns requisitos para que possa ser utilizado. Alguns o usarão com suas habilidades, mas ele usará com seus 9 pilares de impulso. Primeiro, eles se harmonizam com o mundo girando em um círculo nas costas. A maneira como eles estão girando não é aleatória. Eles estão tentando encontrar a ressonância harmônica do momento do fragmento do mundo. Há uma certa frequência em que eles se tornam indistinguíveis do mundo. Eles então ganham acesso ao impulso do mundo, pois são um com o mundo. Em seguida, eles ganharam o controle do momento. Então eles começaram a sugar o impulso do mundo para ele.
Seu corpo suprimido começou a se fortalecer rapidamente à medida que o impulso o fortalecia. Isso o ajudou a resistir à repressão sobre ele. Isso permite que mais de sua existência escape da supressão. Nada parecia ser diferente nele além da película de impulso solidificado cobrindo sua pele como uma concha. A barreira de impulso é a base para sua barreira de retaliação automática. Qualquer força que o atinja terá uma reação de poder. O limite e a capacidade de sua barreira não estão nem perto do que ele tinha antes de ser suprimido. A barreira não pode retaliar, mas irá protegê-lo. Para outros, o impulso pode ser uma ferramenta. Mas para ele, é uma parte de sua existência. Momenton é inspirado e expirado dele para o mundo em um fluxo fluido suave. É um membro extra que ele controla perfeitamente. Ele exerceu algum controle do impulso em seu corpo e quebrou as algemas da supressão de voo sobre si mesmo. Ele alcançou o marco de poder necessário para levitar neste mundo. Seu corpo se levantou do chão e começou a levitar. Ele recebeu uma mensagem de sua marca imediatamente. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Menos parabéns PR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a conseguir o voo na Arena 28. Menos parabéns PR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a conseguir voar em todas as arenas. Você adquiriu a atenção do espírito do mundo. Prepare Sergipe para a dificuldade aumentada. Iglesias AA. Ele riu e disse, isso vai ser divertido. O levantamento da supressão deu-lhe uma sensação de euforia. É como se alguns de seus fardos tivessem sido retirados. Ele sente que superou um obstáculo e pode finalmente respirar. Há também a sensação presunçosa de vencer o mundo com seu próprio poder. Ele usou o ímpeto do mundo para lutar contra a sua supressão. Ele ainda não venceu, mas é um passo na direção certa. Seus esforços também estão sendo recompensados com uma façanha. Todos são bons motivos para ser feliz. Capítulo 568 Corvos incivilizados. Sua façanha de quebrar a supressão da fuga tão rapidamente chamou a atenção do espírito da arena. Não é uma coisa boa, pois significa que as coisas vão começar a ficar cada vez mais difíceis para ele a partir de agora. Isso o fez rir. Ele não sabe a que propósito o aviso deveria servir. É para assustá-lo ou para torná-lo mais cuidadoso. Se o aviso for por qualquer um desses dois motivos, ele falhou porque ele achou engraçado. Ele gritou para o mundo: vamos lá. Sua voz alta ecoou pela floresta e assustou alguns animais. Pássaros voavam assustados e pequenos roedores se escondiam em tocas. Cada criatura fraca sabia então que um predador está por perto. Então eles correram para a segurança. Sua voz também informou aos monstros fortes nas proximidades da presença de um inimigo forte. Eles começarão a convergir para sua localização se o virem como um desafiante. As mensagens não pararam por aí. Asterisco comunicado local asterisco. Eaglesnou a criança do avião concluiu a proeza de NCR a primeira a conseguir o voo na Arena 28. Asterisco comunicado global asterisco. A criança do avião concluiu a prova de NCR a primeira a conseguir voar em todas as arenas. Sua conquista foi anunciada a todos na competição. O primeiro é para todos em sua arena e o segundo é para todos em todas as arenas. Agora o participante sabe que realizou uma façanha e eles sabem que façanha ele realizou. Ele não se surpreendeu com isso porque foi mencionado nas diretrizes da competição dentro da marca. Nenhuma razão foi declarada para seu propósito, então ele não sabe por que isso foi feito. Ele deu de ombros e seguiu em frente. Primeiro, ele voou acima da cobertura das árvores para saber em que tipo de ambiente ele está. As árvores são coisas altas e gigantescas, algumas atingindo mais de 100 metros, mas não demorou mais de um segundo para subir acima delas. A visão que o acolheu é de tirar o fôlego. É uma floresta muito grande cheia de amor e atividade. Ele só pode ver as árvores até onde seus olhos podem ver. Ele se concentrou um pouco e viu a borda do mundo. Foi feito para parecer mais florestas, então não é óbvio que é uma parede. Ele olhou em volta e viu uma montanha. Eu vou para lá. Ele precisa de um lugar para ficar no próximo ano e a montanha lhe dará uma boa visão da floresta. A principal razão pela qual ele escolheu é que ele pode ver um pilar de luz no topo da montanha e alguns monstros ao seu redor. O que quer que esteja lá é digno de sua atenção, pois vale uma façanha. As diretrizes da competição afirmam que o chefe final deste desafio será no topo da montanha. Quem o derrotar ganha um talento. Quem o derrotar primeiro em todas as arenas ganha 2 talentos. O pilar de luz é um farol para atrair todos os aspirantes a desafiantes para o último obstáculo. Ele começou sua jornada para a montanha. Ele não foi muito longe antes de enfrentar alguns inimigos. Um bando de pássaros apareceu em seu caminho. Eles são corvos negros gigantes para ser exato e chegam aos milhares. Eles bloquearam seu caminho como uma nuvem escura de criaturas perigosas. De repente, eles apareceram em grande número como se fossem invisíveis anteriormente. Ele estava voando sobre as árvores quando as viu aparecer. Seus olhos se arregalaram e ele parou. Não é o fato de terem aparecido de repente que o preocupa.
Não é nem mesmo sua forma gigante que supera a dele que o preocupa. É tudo isso e o fato de que ele não pode ver o fim deles. Eles são demais para contar. Para onde ir agora? Ele se perguntou. Ele estava se perguntando que direção tomar. A nuvem de Raven é enorme, então levará muito tempo para tentar contorná-los. A distância mais curta é através deles, mas ele duvida que sejam razoáveis e o deixem passar. Quais são as chances de que sejam corvos civilizados com os quais ele possa raciocinar? Acontece que eles são muito irracionais. Ele ainda estava tentando decidir que direção seguir quando a nuvem voou direto para ele. A maneira como eles gritavam como se pedissem sangue sugeria que estavam mirando nele. A ameaça e o tom vermelho em seus olhos escuros sem alma o fizeram perceber que eles poderiam não vir conversar com ele. Ele decidiu o melhor curso de ação para si mesmo. Ele mergulhou para o chão imediatamente. Suas penas metálicas brilhantes e garras longas e curvas do comprimento de seus braços não são uma visão encorajadora. Isso o deixou determinado a ficar longe deles. Os pássaros tinham outras ideias totalmente diferentes de socializar. Os corvos gigantes não foram criados em números tão grandes e em formas tão perigosas por capricho. A missão deles é ele e somente ele. Eles querem esculpir grandes pedaços dele e sentir como seu corpo se separará em pedaços sob o incentivo de suas garras. Então eles o perseguiram implacavelmente e o seguiram até a floresta. Soverit voou para a cobertura das árvores, mas sabe que não está seguro. Ele ainda pode ouvir seus gritos e o som de seus corpos rasgando o ar. Ele sabe que eles estão perto dele. Sua intuição o avisou antes que ele sentisse algo entrar rapidamente no alcance de seu sentido divino. Ele conseguiu desviar de um projétil metálico que passou voando por ele, revelando ser uma pena. A pena metálica atingiu uma árvore e afundou nela sem muita dificuldade. Foi então que ouviu o assobio agudo de algo pequeno e agudo passando pelo ar. A árvore explodiu onde foi atingida. Então começou a cair. Não caiu tranquilamente. Ele rugiu infeliz por causa do tratamento injusto. Isso não deve me tocar. Ele disse quando viu o estrago na árvore. Capítulo 569 ANZRY Birds. O tratamento da árvore é verdadeiramente injusto. Ele estava parado lá, apenas cuidando de seus negócios quando seu caminhão foi perfurado. Em seguida, seu caminhão foi estilhaçado pela pena metálica enquanto perfurou para fora dele. Um tronco de cerca de 5 metros de espessura se despedaçou. A espessura do tronco é ainda maior que sua altura. Ele não sairá ileso se uma dessas penas entrar em seu corpo. Essas penas são lentais e também silenciosas. Eles são projéteis muito mortais. Qualquer pessoa que usasse o som para rastrear os pássaros teria uma surpresa desagradável quando uma pena perfurasse seu corpo apenas para ouvir seus sons de movimento após o ato. Os projéteis de pena são mais rápidos que o som. Os ravens são capazes de disparar suas penas metálicas como projéteis com velocidade mais rápida que o próprio som. Pela forma como a pena penetrou naquele tronco de árvore, quem fosse atingido por ela teria algo mais importante em mente do que o som de sua passagem. Mas projéteis vieram depois disso. Tornou-se muito perigoso ser um alvo para eles, já que seu sentido divino foi suprimido a 200 metros. 200 metros podem ser percorridos em menos de um segundo por algo que se move mais rápido que a velocidade do som, que é de 340 metros por segundo. Então ele deu uma volta longa para evitá-los usando as árvores para bloquear os projéteis. As árvores sofreram ao receberem o peso dos ataques. Explosões ocorreram regularmente e árvores caíram em massa. Iglesnovel-se ele se protegeu com as árvores, mas isso o atrasou para o primeiro pássaro alcançá-lo. Uma grande garra embelezada com lâminas metálicas afiadas na mesma cor preta das penas desceu em suas costas enquanto ele voava. Ele teria deixado a garra tentar contra seu escudo, mas sua intuição de perigo lhe disse que seria uma péssima ideia. Infelizmente para ele, não é uma decisão dele. Os pássaros são muito mais rápidos do que ele, então não há como escapar da intimidade física que o corvo está oferecendo a ele. O gigante malvado Raven mergulhou sobre ele e abriu sua garra. As lâminas se espalham em uma espécie de guarda-chuva capaz de cobri-lo. É como se o pássaro quisesse abraçá-lo em um abraço mortal. Ele decidiu enfrentar o problema, pois não pode evitá-lo. Ele se virou e torceu o corpo para tentar evitar as lâminas. Ele não evitou totalmente a garra. As lâminas da garra rasgaram seu escudo. Foi um mero toque de relance, mas o escudo do impulso se abriu como se ele se cobrisse com papel molhado. A imagem aterrorizante do que poderia acontecer com seu próprio corpo se aquela garra o alcançasse passou por sua mente várias vezes e em altíssima resolução. Ele não deixou que isso o enervasse enquanto se virava rapidamente e agarrava a perna do pássaro que tentava esquartezá-lo. Seu aperto na perna a esmagou imediatamente. A carne e o osso dentro foram esmagados em pasta por uma força terrível e a garra foi inutilizada. O corvo chorou. Ele ergueu o bico para o céu e soltou um grito doloroso. Ele ficou compreensivelmente furioso e tentou cortar Soverik com suas asas e sua outra garra, mas ele puxou a perna e virou o pássaro para o lado.
O pássaro bateu em um galho de uma árvore com um estalo satisfatório. As árvores não são fracas ou macias. As penas metálicas poderiam fazê-los parecer assim, mas a colisão do pássaro com o galho resgatou a imagem das árvores. O pássaro quebrou a coluna e não conseguiu mais voar. Algo sobre uma espinha quebrada discordava de sua raiva e necessidade de vingança. A espinha quebrada bloqueou a maior parte do dano, então não muitas costelas foram forçadas para fora de sua caixa torácica. Apenas 5 costelas cobertas de sangue se projetavam de seu peito para o ar. Infelizmente, isso é mais do que o pássaro pode tolerar. Morreu com seus olhos vermelhos fixos em Sovereik. Aquele tom vermelho desapareceu quando deu seu último suspiro. Algo voou do pássaro morto para ele. Ele não podia se esquivar e não precisava. A marca dele absorveu a coisa e isso o empoderou um pouco. Ele ouviu um toque em seu ouvido notificando-o de algo. Ele repassou rapidamente enquanto enfrentava as repercussões de suas ações. Mais pássaros se aproximaram dele com fúria aumentada por matar um deles. Um deles navegou de cabeça e tentou bicá-lo com o bico. Sua cabeça piscou para baixo para empanturrá-lo com ela. Ele desviou para o lado e agarrou o pescoço do pássaro. Ele teve que envolver as duas mãos em volta do pescoço como se estivesse abraçando-o para segurá-lo bem. Então ele torceu o pescoço movendo todo o corpo e quebrou a coluna. Outra coisa saiu do corpo do pássaro e entrou em sua marca. Ele girou com o mesmo movimento de torção que usou para quebrar o pescoço do pássaro e jogou o pássaro contra seus próximos atacantes. Ele teve que levantar, mas conseguiu lançar o pássaro pesado. Ele jogou o pássaro com tanta força que sua cabeça saiu de onde ele quebrou o pescoço. Então ele voou de volta para atacar aquele que ficou desorientado com a cabeça nas mãos. Ele empunhou a cabeça destacada como uma clava e a esmagou contra a cabeça de outro corvo. As duas cabeças explodiram em uma chuva de sangue e carne. Em seguida, uma briga de alta velocidade ocorreu no ar. Soverit e os pássaros se moviam tão rápido que parecia que estavam falhando. Eles se tornam invisíveis e difíceis de rastrear quando estão em movimento. Então, de repente, eles se tornam visíveis quando param para qualquer coisa. Capítulo 570 Arte da Vida. Soverik tentou e tentou. Ele agarrou e socou. Cada um de seus movimentos causou dano letal ou crítico. Os Ravens são maiores que ele, mas não conseguem igualar sua força, mas ele está em menor número. Mais pássaros começam a cercá-lo quanto mais dura a luta. A luta não durou 5 segundos, e ele já está prestes a ser cercado por 100 pássaros. Se não fosse pelas árvores, ele seria facilmente dominado. Ele tem que fazer alguma coisa porque basta um bom golpe com suas garras para separá-lo. É um resultado desagradável que ele espera evitar porque gosta muito de estar inteiro. Quem não? Ele bateu no ventre de um corvo e o socou. A colisão jogou o pássaro para trás enquanto o soco pulverizava seu peito. Soverik voou mais perto de seu alvo atordoado e cavou na ferida. Ele rapidamente separou os tecidos moles da ferida e entrou nela. Os Ravens são muito grandes, então há espaço para ele. Ele teve que se mexer e lutar um pouco, mas conseguiu entrar. Mais importante, ele entrou antes que os outros Ravens pudessem alcançá-lo. O Raven que ele entrou não pensou muito em sua desenvoltura. Ele gritou e grasnou de dor. Ele se debateu, mas não pode fazer nada ao hóspede dentro de seu corpo. Soverit rangou de dentro para fora. Ele enfiou a mão no peito e matou o pássaro esmagando seu coração. Ele esmagou qualquer coisa que parecesse importante porque as criaturas podem ter vários corações. O corvo ficou flácido depois de esmagar o único coração. Parece que os Ravens não evoluíram para ter muitos corações. Ele caiu no chão criando um estrondo alto. Os outros corvos grasnaram com raiva enquanto circulavam o cadáver. Eles estavam se perguntando onde Soverik está ou se ele está morto. Eles não vão embora até que vejam seu cadáver. Eles vão rasgá-lo para ter certeza. Soverit saiu de trás do cadáver e atingiu o gigante Raven mais próximo. Ele pegou o pássaro desprevenido para poder se aproximar do pássaro antes que ele pudesse resistir. Agarrou uma das asas da ave assustada e puxou-a com toda a força. O corvo fez um som de dor como nenhum outro quando sua aja foi arrancada de seu corpo. Aquele grito de dor atravessava as barreiras da linguagem e podia ser entendido por tudo, até pelas almas. Foi uma pura transmissão da emoção da dor com a qual qualquer um pode simpatizar. Mas para Soverik, era um som agradável. Parecia música para seus ouvidos. Como a voz maravilhosa dos coros e os belos sons dos instrumentos. Certamente é melhor do que o som que a carne fez quando foi separada de forma forçada e não natural. Ele sorriu e admirou a visão de seu trabalho. O osso da asa foi violentamente arrancado de seu encaixe. Ligamentos e músculos foram rompidos. Sangue rosa jorrou de vasos sanguíneos rasgados da ferida. O sangue se espalhou no ar e espirrou nele. Nada disso realmente o tocou. Sua barreira o deteve. Essa é a única coisa para a qual a barreira é boa o suficiente agora.
Aquele golpe de raspão com a garra é suficiente para saber que sua barreira não pode resistir às pontas afiadas das penas, garras e bicos da ave. Um golpe, e ele está pronto para ir. O caos desceu depois disso. Os pássaros tentaram dominá-lo com números, mas ele impezirá seu plano procurando morada na segurança do corpo de um pássaro. Então ele rasgaria o pássaro e recomeçaria o ciclo. Tornou-se um borrão de violência. Os pássaros são maiores que ele e muito perigosos também, mas ele é mais forte que eles individualmente. Tudo o que ele precisa fazer é colocar as mãos neles. Uma vez que ele está em contato com eles, ele pode separar suas partes do corpo em pedaços sangrentos com as próprias mãos. Ele esmagou ossos, arrancou asas, perfurou um pássaro inteiro, quebrou suas costas e quebrou seus pescoços. Seus cadáveres se empilharam e um pequeno fluxo de sangue rosa começou a se formar, mas os ravens se recusaram a recuar. Eles grasnaram e lutaram contra ele implacavelmente. A floresta ecoava com seus gritos misturados com o som ocasional de seu punho pulverizando carne e ossos estalando. As árvores ajudaram a reduzir os números que podem enfrentá-lo ao mesmo tempo, mas os pássaros são simplesmente infinitos e implacáveis. Eles se recusaram a desistir, apesar da morte sangrenta de muitos deles, porque não têm outro lugar para estar. Eles foram feitos para derrubá-lo e derrubá-lo, eles o farão, mesmo que isso leve todos eles. Além disso, ele não conseguiu matar 1% deles. Isso não é suficiente para eles perderem a moral ainda. É a Glesnow não que ele esteja reclamando. Ele está gostando da experiência. Há uma sensação de euforia que você experimentará quando seus dedos cavarem a pele frágil nos músculos que estão por baixo. Você sentirá o calor da vida e o ritmo do coração batendo para bombear o sangue por todo o corpo. A vida é uma bela obra de arte. Múltiplos sistemas de órgãos trabalhando juntos para mantê-lo funcionando. O auge da euforia vem quando você inutiliza aquela obra de arte. Ele desfigurou a arte da vida destruindo o corpo e fez isso um pedaço de cada vez. Ele fez isso cravando os dedos em seus corpos, agarrando a carne e arrancando-a. Então ele repetiu. Suas mãos se moveram em um borrão de movimento enquanto subtraía mais carne de um corpo. Ele agarrou tudo o que pode agarrar e puxou para longe, sejam músculos, órgãos ou ossos. Ele desconstruiu a vida e gostou. O que ele está fazendo também pode ser considerado arte. Ele está refazendo seus corpos. Ele achou que não era do seu gosto. Seu gosto é que ele os quer mortos. Então ele está reorganizando suas partes do corpo para atender aos requisitos de seu gosto. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.